Fala galera, vamos lá, vamos iniciar mais uma aula aqui. Aula de adjetivos para complementar a aula de substantivos. E já temos até a lista dos dois assuntos, beleza? Então vamos lá. O que a gente precisa entender? O que é um adjetivo? Bom, a gente já estudou, substantivo. E a gente viu que atrelado com o substantivo, junto, ligado, porque é o que dá característica ao substantivo, e só ao substantivo, é justamente o adjetivo. Beleza? Então, a palavra-chave para adjetivo é característica. E tem que ter na cabeça apenas para substantivo. Adjetivo só dá característica a substantivo. Porém, tem um detalhe interessante aqui. Não é apenas o adjetivo que dá característica ao substantivo. Temos outras coisas que também podem dar característica ao substantivo. Por exemplo, vamos ver aqui essas frases aqui. Árvore frutífera. Veja, frutífera é uma característica da árvore. Ser frutífera é uma característica da árvore. Árvore sem folhas. Sem folhas também é uma característica de árvore. Homem estudioso. Ser estudioso é uma característica do homem. Homem com estilo. Com estilo é uma característica do homem. Mas perceba uma coisa, frutífera e estudioso são uma palavra só. Porém, sem folhas e com estilo, apesar de não ser uma palavra só, elas estão dando característica à árvore e ao homem. Aqui, frutífera e estudioso são adjetivos. Sem folhas e com estilo é o que se chama de locução adjetiva. Ok? Locução adjetiva. Porém, tenha em mente o seguinte. Não apenas o adjetivo e a locução adjetiva dão característica ao substantivo. Vamos ver lá na frente que existem também as orações adjetivas. Elas também dão característica, mas de início, de princípio, tenha isso em mente. Que o que dão característica ao substantivo é adjetivo, locução adjetiva e oração adjetiva. A oração vamos ver depois, beleza? E aí, uma coisa muito importante aqui que a gente tem que ver é o seguinte. Que isso é muito recorrente, cai bastante em provas. Dependendo da posição, veja que aqui os substantivos estavam após os adjetivos estavam após o substantivo. Isso aqui são os substantivos. Os adjetivos vieram depois. Mas, em alguns casos, trocando a posição, o adjetivo vindo antes do substantivo, o sentido muda. Certo? Por exemplo, se eu digo assim, o homem estudioso. Veja que, nesse caso, o homem estudioso, eu estou dizendo que aquele homem é estudioso, mas não todos são. Eu estou especificando que aquele homem é. Que um certo homem é estudioso. Então, nesse caso, temos o que se chama de adjetivo restritivo. Porque ele está restringindo, apesar de homem existirem vários, nem todos são estudiosos. Então, eu estou restringindo qual o tipo de homem. Ou quais os tipos. Porém, veja nesse outro caso que diz o seguinte. Ó, o homem mortal. Existem vários homens. Muitos. Mas todos são mortais. Então veja que aqui agora mortal não é mais uma característica restritiva específica. É uma característica de todos. Nesse caso, eu não tenho um adjetivo restritivo. Eu tenho um adjetivo que? Explicativo. Ou seja, o restritivo ele restringe. É uma característica que é de alguns, de uma parte, não de todos. O explicativo é uma característica de todos. Ok? Então, o restritivo ele restringe. O explicativo ele apenas explica, diz uma característica. No primeiro caso, restritivo, a característica é de uma parte, não de todos. No segundo, a característica é de todos, ok? E aí, como eu falei, a história de mudança de sentido. Mudando a posição, muda de sentido. Veja que, por exemplo, o homem pobre. O pobre homem. Veja que aqui o adjetivo veio após o substantivo. Nesse caso, o homem pobre, eu estou me referindo a homem quem é o quê? Não tem recursos. Quando eu digo pobre homem,
Agora eu não estou falando de um homem que não tem recurso, eu estou falando de um homem que ele é um infeliz, pobre de espírito, é um homem que apesar de ter recursos, que pode ter, que não é o caso, esse é o caso do primeiro, mas é um homem que ele tem escassez de alguma outra coisa, de espírito, de felicidade, e aí vai. Por exemplo, quando eu digo agora, mulher boa, e quando eu digo boa mulher é uma mulher bacana, pessoa excelente. Quando eu digo uma mulher boa, é uma mulher boa mesmo. Beleza? Aí então, vamos lá. Como a gente viu, dependendo da posição, olha, tem que ter isso na cabeça. Dependendo da posição, alguns substantivos mudam o significado, como a gente acabou de ver. Beleza? E aí, galera, que é o que é mais importante, que é importante, mas aqui as regras em si de como fazer a flexão não é tão importante. Como assim? Isso vem a ser a flexão de um substantivo, de um adjetivo. Assim como o substantivo tem flexão, veja que o substantivo ele tem flexão de gênero e número. O adjetivo também tem. Quando se fala em gênero, eu estou falando de quê? De uma mudança de masculino para feminino. Quando eu falo número, eu estou falando de quê? De uma mudança de singular para plural. E aí vamos só recapitular, voltar um detalhe. Lembre, adjetivo é aquela palavrinha que dá característica. Veja, e não apenas o substantivo adjetivo, como a gente viu, tanto a locução adjetiva quanto as orações adjetivas, como elas atribuem característica, elas funcionam como se fosse um adjetivo, apesar de não serem, mas elas atribuem característica a um substantivo. Então, adjetivo, locução adjetiva e orações adjetivas, todas atribuem características ao que? Ao adjetivo. E aí você pode até formar um mnemônico e decorar o seguinte: loa, pronto. Loa de locução adjetiva, o de oração adjetiva e a de adjetivo são as palavras que dão o que? Característica ao que? Ao substantivo, certo? Atribui característica ao substantivo. Ok, galera? Vamos lá. E aí a gente viu que os adjetivos podem ser restritivos, quando eles atribuem a característica a uma parte, a um grupo e não ao total. E pode ser explicativo quando a característica é para todos. A característica é de todos. Vimos também que mudando de posição, muda de sentido. E agora a gente está entrando na parte da flexão, que é a mudança de gênero, masculino para feminino, a mudança ou de feminino para masculino também, e a mudança de número, que é o que? Singular e plural, ou plural e singular. Certo? Mas aí não precisa decorar regras, aqui é o suficiente entender essa lógica. E aí o mais importante, galera, que entendendo isso, vocês têm que vai ajudar a entender o que se chama lá na frente de concordância nominal. Se o substantivo anda junto com o adjetivo, no sentido de que o adjetivo dá característica, se o substantivo estiver no singular, o adjetivo tem que estar no singular. Se o substantivo estiver no plural, o adjetivo tem que estar no plural. Certo? Isso é flexão de número. Mas também, se o adjetivo estiver no masculino, o substantivo, o adjetivo também tem que estar no masculino. Se o substantivo estiver no feminino, o adjetivo também tem que estar no feminino. Ok? Tem que ter isso na cabeça. Isso é o que se chama de concordância nominal, que a gente vai estudar bem lá na frente. Na verdade, já entendendo isso, já entendeu concordância nominal. Isso é o que se chama de concordância nominal. O adjetivo concorda, tenha isso na cabeça, o adjetivo concorda em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, com o
substantivo, beleza? Isso é o que se chama de concordância nominal. Tenha isso na cabeça, ok? Vamos lá. Então, para a flexão de número, de gênero, masculino e feminino, a gente tem que só entender o seguinte. Veja só aqui, por exemplo, documento incluso, masculino singular, documento, incluso, adjetivo masculino singular. Caso estranho, masculino, o substantivo está no masculino, estranho está no masculino. Casa estranha, casa feminino, estranha feminino, e assim vai. Só que aí tem um detalhezinho que é interessante. Existe o que se chama adjetivos biformes e adjetivos uniformes. O que seria isso? Adjetivo biforme é um adjetivo que vai ter duas formas, uma para o masculino, outra para o feminino. Por exemplo, certo e certa, estranho, estranha, incluso, inclusa. Agora existem adjetivos que eles só têm uma forma, que é tanto para o masculino como feminino. Por exemplo, elegante. Veja que elegante é igual a elegante tanto para o masculino como para o feminino. O que vai diferenciar é outra palavra, ó. Homem, mulher. Trabalho, notável. Obra, feminino, notável. Diretor, masculino, capaz. Diretora, feminino, capaz. Beleza? Então essa é a diferença de adjetivos biformes e uniformes. Biformes tem uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Os biformes têm a mesma forma para os dois. Ok? E a flexão de número é simplesmente, como a gente viu, do singular e o plural. Veja, gráfico, anexo, gráficos, anexos. Revista nova, revistas novas. Veja que o substantivo também está concordando. Ó. Revista, feminino, singular. Revistas, feminino, plural. Cirurgia complexa, cirurgias complexas. E assim vai, beleza? Isso aqui é a flexão do adjetivo simples, ou seja, adjetivo formado por uma só palavrinha. Mas existem os que se chamam de adjetivos o que? Compostos, aqueles formados por duas palavrinhas. Ó. Nesse caso, a regra principal, geral, que de primeira aqui tem que ter na cabeça é a seguinte. Para fazer o plural de substantivo composto, a gente varia apenas o último. Por exemplo, roupa azul escura, roupas azul escuras. Veja que apenas o final ó, fica no plural. Guerra sino-japonesa, guerras sino-japonesas. Instrumento médico-cirúrgico, instrumentos médico-cirúrgicos. Beleza? Existem algumas exceções, claro, que é bom saber e que a gente aprende melhor fazendo questões de exercício. Não vale a pena gastar tempo tentando decorar todos. Até porque não é producente fazer isso, não vale a pena. Então a gente aprende fazendo questões. Mas aqui tem os exemplos que você pode decorar. Se você... Aqui, ó. Azul marinho, azul celeste, surdo mudo. Veja. São invariáveis os adjetivos compostos azul marinho e azul celeste. Ou seja, não variam. Eles ficam sempre o quê? No singular, não variam. Já os adjetivos surdo mudo sofrem variação nas duas palavras. Por exemplo, surdos mudos ou surdas mudas. Entendeu? Surdos mudos para o masculino, surdas mudas para o feminino. Então, ou seja, azul marinho, blusa azul marinho, blusas azul marinho, fica também no singular, entende? Agora, pessoas, homens surdos mudos ou mulheres surdas mudas, as duas ficam no plural, tanto surdos quanto mudos, beleza? E aí, galerinha, o que a gente tem aqui é o seguinte. Agora, existe uma outra flexão que tem no adjetivo e não tem no substantivo. Veja que o adjetivo tem 3 tipos de flexões.
a de gênero, masculino e feminino, e a de número, singular e plural. Mas também existe a de grau. Como assim de grau? É a de aumentativo e diminutivo? Não. Isso aí, aumentativo e diminutivo, é lá no substantivo. Aqui temos a flexão de grau. Como assim? Existem graus no adjetivo. É aquilo que se chama de comparação e superlativo. Comparação e superlativo. Vamos lá. O que vem a ser comparação? Isso é bem simples. Comparação é comparar. Você vai comparar uma coisa com outra. Por exemplo, cadeira. A cadeira é mais alta que a outra. Veja, a cadeira é mais alta que o banco. Veja que eu estou comparando cadeira e banco. Ó, mais alta que. Ó, ela é mais simpática que bonita. Eu estou comparando aqui duas características. Ó, simpática e bonita. Mas, ó, mais que. Entende? Então existe. Isso é o comparativo. Tanto existe o para mais, que é o aumentativo, como o para menos. Por exemplo, a cadeira é mais alta que o banco. Isso aqui é comparativo de aumento. Por exemplo, se eu fosse dizer aqui na mulher, ela é menos simpática que bonita. Menos, ao invés de mais eu pusesse menos, então teria o que? Comparativo de aumento aqui. E se eu trocasse, aqui também é a de aumento, certo? Ela é mais simpática que bonita. Mas se ao invés de mais fosse menos, seria o caso de ser de diminuição. Comparativo de diminuição, certo? Porque existe também o comparativo de igualdade. Por exemplo, a cadeira é tão alta quanto o banco. Então existem três tipos de comparativo. Comparativo de igualdade. Que vai vir essas palavrinhas tão, quanto, o homem é tão rico quanto bonito. Igualdade. Aí existe o de superioridade, que é o de aumento, né? Superioridade, que vai vir mais que. O adjetivo fica aqui no meio. Tão rico quanto. Aí vinha outro adjetivo aqui. Porque ele está comparando uma coisa com outra. Aí aqui, superioridade, que é esse caso aqui. Esses dois casos aqui. Certo? Que são esses dois casos aqui, ó, de superioridade, superioridade, superioridade. São de superioridade. Veja que existe a estrutura, o mais que e o adjetivo e os adjetivos. Veja que aqui, ó, aí vem o detalhe. Tem que estar entre essas duas palavrinhas, não. Que cadeira e banco estão separados. A estrutura está no meio. Aqui é o contrário. O adjetivo, um adjetivo está no meio e o outro está fora. Mas a estrutura se repete, ó. Entendeu? Por quê? Porque a comparação tanto pode comparar característica, como é o segundo caso, como pode comparar coisas, como é o primeiro caso. Aqui no primeiro caso, eu estou comparando o quê? Aqui no primeiro caso, eu estou comparando duas coisas, cadeira e banco. A estrutura ficou no meio. Aqui no segundo caso, eu estou comparando duas características, ó, simpática e bonita. Mas veja que as estruturas ficaram aqui, ó. Certo? Existe também isso aí, como a gente falou, existe também o de inferioridade, certo? Que vem menos, a estrutura é menos que. Então aqui, por exemplo, vai ver, iria vir o seguinte. Um exemplo aqui. Mais belo. Aquela mulher mais bela que elegante. Não tem como, né? É mais bela que simpática, vamos supor.
aquela mulher é menos simpática, é menos humilde que altruísta. Altruísta é aquela pessoa que doa as coisas, ao contrário de egoísta, certo? E aí, galera, aqui é os exemplos. Isso é o comparativo. Mas aqui são os exemplos de comparativo em algumas palavras específicas, alguns casos específicos. Por exemplo, bom. Ao invés de a gente pode dizer o mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno. Porém, para dizer melhor, pior, a gente não tem mais melhor, mais pior. A palavra melhor já é o que? Um caso mais além do que o mais bom. É um grau, entende? Por isso se chama grau. Então, o pior é mais do que mais mal. Então não existe o mais pior. Entenderam? Então isso aqui simplesmente é uma forma de evitar erros na escrita, na fala. A gente diz é mais melhor. Não. Melhor já é maior, mais que bom. É mais menor. Não, menor já é menos que pequeno. Entende? E aí nós temos o que se chama de grau superlativo. O que vem a ser o grau superlativo? Grau superlativo é quando você, ao contrário daqui, perceba só um detalhe. No comparativo você está comparando duas coisas, né? Ou pessoas, ou características. Aqui não. No superlativo você está destacando uma coisa entre outras. Ou simplesmente apenas atribuindo a característica a alguém ou alguma coisa. Por exemplo, jovem muito estudioso. Veja que a gente não está aqui destacando, comparando ele com ninguém. Está só dando uma característica a ele. Jovem muito estudioso. Ou estudiosíssimo. É a mesma coisa. Uma diferença é que aqui, com essa outra palavra para aumentar o destaque, isso aqui se chama analítico. Superlativo analítico. Esse daqui é o superlativo sintético. Analítico sintético. Beleza? Veja que aqui também tinha isso aqui, ó. Analítico tem uma outra palavra para reforçar, tá vendo, ó? O sintético não, é apenas a palavra. Entende? Então é só decorar isso. Quer dizer, é só observar isso. Analítico vai ter uma palavra de reforço. O sintético não, é apenas a palavra. Da mesma forma aqui, ó, o analítico vai ter uma palavra de reforço, muito. O sintético é apenas a palavra com destaque que dá força. Por exemplo, estudiosíssimo. Ou seja, esse estudiosíssimo, esse finalzinho aqui, é o reforço. É o que dá mais ênfase na palavra, entendeu? Mais força. Então aqui, ó, existe dois tipos como a gente viu. Existe o quê? Ó, o superlativo sintético, que a gente acabou de ver, ó, que ele é formado por um acréscimo de um sufixo. Sufixo é essa partezinha aqui, que a gente viu no final. Ou existe o superlativo que? Sintético, que é a palavra de um advérbio, uma locução adverbial adjetiva, ou seja, uma palavra de reforço. Ok? Então é isso. Simplesmente isso. É como eu costumo dizer para vocês, português nós sabemos. O que nós não conhecemos são os nomes, os termos das coisas. Mas vocês veem que isso é coisa fácil. A gente sempre diz, aquele menino é muito esperto, muito inteligente. A gente costuma dizer isso aqui. Só que a gente não sabe o nome da estrutura. Então, adjetivo, o advérbio, que a gente vai ver lá na frente. Depois que ver verbos, que iniciamos já o estudo de verbos, né? Então, isso sabemos dizer, tudo isso. Só não sabemos os nomes. Agora sabemos. Ok? Isso aqui requer um treino, uma prática, uma leitura e resolver as questões. As estruturas, como eu disse, são muito repetitivas, muito práticas e não tem erro. Não tem erro, galera. Entendeu? Não tem erro. E aí, uma coisa que eu falei lá na frente, né? Se chama de quê? De locução adjetiva. Eu falei que existe, mas não disse bem como é. O que é uma locução adjetiva? É simples. Locução adjetiva é simplesmente a união de uma palavra com uma preposição
que a gente também vai ver. Mas só decora o seguinte, que a locução adjetiva ela vai ter duas palavrinhas. Uma vai ser uma preposição. Geralmente é preposição de, geralmente. E a outra palavra vai ser um substantivo. Essa outra palavrinha aqui vai ser um substantivo. Ó. Ok? Da mesma forma aqui, ó, preposição. E aqui, ó, substantivo, certo? Então isso forma a locução adjetiva. Então a locução adjetiva ela é o que? Uma preposição mais um substantivo. Mais um substantivo. Beleza? Simplesmente isso. Simplesmente isso. Porém, veja o detalhe. Isso aqui funciona como o quê? Isso aqui funciona como o quê, galera? Funciona como um adjetivo. Ele funciona como um adjetivo. Por quê? Porque vai dar característica. Característica quem? A um substantivo. Beleza? Isso é uma locução adjetiva. Isso é uma locução adjetiva. Beleza? Vamos ver aqui umas questões para a gente ver como cai. Olha só. Em todas as opções, o termo sublinhado é um adjetivo, exceto. Veja que aqui ele diz o seguinte. Nas opções aqui, tem termos que são adjetivos. Exceto. Quando ele diz exceto, ele quer dizer o seguinte. Nas alternativas tem questões com adjetivo. Menos uma. Ele quer justamente aqui não é um adjetivo. Vamos ver. Estava escrevendo, sentiu a orelha pesada. O que era pesada? A orelha. Então isso aqui é o adjetivo. Certo? Então isso aqui não é a resposta. Ele quer que não é adjetivo. Aqui, ó. Vamos ver apenas, galera, uma dica que eu dou. Não precisa ler o trecho todo. Lê apenas onde está destacado, que já é o que ele quer, ó. Vieram novos açougueiros. Quem eram novos? Os açougueiros. Isso aqui então é um adjetivo. Então não é também. Aqui, ó. Vamos olhar a partir daqui. Olhava o forro branco, incapaz de pensar, dormiu de desespero. Opa, Emerson, alguém vai dizer, professor, isso aqui é um adjetivo, uma locução adjetiva. Realmente é uma locução. Porém, veja, isso aqui é dormiu. Dormiu é o que? Verbo. Isso aqui está caracterizando o verbo. Lembra? Adjetivo, locução adjetiva, caracteriza o que? Substantivo. Se isso é um verbo, então isso aqui não é a locução adjetiva. Apesar de ser uma locução. Isso aqui é o que a gente vai ver quando estudar de verbos. Se chama locução adverbial. Então, apesar de ser locução, não tem característica de adjetivo, porque não está sendo atribuída uma característica para um adjetivo. Ele está dizendo a forma como ele dormiu. Ele dormiu de que modo? De desespero. Então isso aí não é adjetivo. Essa é a resposta. Certo? Isso aqui é a nossa... Opa! Isso aqui é a nossa respostinha. Beleza? E a última, deviam ter uns 10 centímetros. Eram moles como de cachorro. Correu ao banheiro. Galera, isso aqui, essas duas questões era para deixar dúvida. Mas aí, é aquilo. Se você fundamentar bem o conteúdo, aprender bem, você faz as questões mesmo sem saber a outra alternativa. Que você faz por eliminação. Você sabe que isso aqui não é a locução adjetiva. Então essa é a certa, porque era o que ele pediu. Aí você gera dúvida, fica na dúvida por causa disso aqui, ó. Eram moles. O que eram moles? Alguma coisa era mole, mas não está mencionado. E aí vem, um adjetivo pode fazer dar característica a algo que já foi dito antes. Não é necessário estar escrito na mesma frase. Como, por exemplo, orelha pesada. Ele poderia simplesmente deixar em uma frase anterior e dar característica na próxima frase, como ele está acontecendo aqui. Entendeu? Não necessariamente na frase anterior, pode ser na imediatamente anterior, pode ser até no contexto do texto. Entende? Então isso aqui também é uma característica, então é um adjetivo. Se prepara que isso cai sempre. Então, a resposta, como a gente viu, é a letra C. Vamos para mais uma. Assinale a opção em que as duas palavras sublinhadas são adjetivos. Ou seja, as duas palavras são o quê? Adjetivos. Apavorado, passou a mão. Opa, ó, apavorado.
apavorado. Alguém estava apavorado, né? Então, ou seja, alguém que foi mencionado antes. Então isso aqui é um adjetivo. Aí deviam ter uns 10 centímetros. Eram moles. O que eram moles? De novo, alguma coisa que foi dito antes. O que? Centímetros? Deviam? Não. A gente precisaria ter o texto todo. Mas aqui a gente sabe que é algo que foi mencionado. Então isso aqui é o que? É um adjetivo também. Então ele quer as duas, são adjetivos. Então a resposta é A. Ó, o sangue não é. Isso aqui a gente já viu que é um substantivo. A gente já sabe que é um substantivo. Tá aqui o artigo O, que é um substantivo. Aqui, ó, os nervos, músculos e pele se formando rápido. O que estavam se formando rápido? Nervos e músculos e pele. Como estavam se formando rápido? Veja, rápido está caracterizando a forma como estavam se formando. Isso aqui é verbo. Isso aqui é um adjetivo. Porém, tem uma coisa. Se é um adjetivo, você não diz, professor, que adjetivo só caracteriza substantivo? É. Mas aqui, como ele está caracterizando um verbo, aqui tem um detalhe, é o seguinte, que alguns adjetivos, eles podem funcionar como advérbios, que a gente vai ver melhor lá na frente. Então, ele, apesar de ser um adjetivo, ele está sendo usado como um advérbio. O melhor seria usar rapidamente. Porém, ele pode substituir por um adjetivo, como foi o caso aí. Beleza? Então, aqui não é a resposta, que a gente já viu. O açougueiro também é substantivo. Certo? Inteiro. Inteiro é adjetivo. Só que ele quer as duas sendo adjetivo. Aqui é uma é substantivo e a outra é adjetivo. O escritório. Escritório é substantivo. Escritório é substantivo. Deitou-se louco para dormir. Ele deitou-se louco. Louco é o que? Adjetivo. Só que ele quer que as duas sejam o que? Adjetivo. Então a resposta é A. E aí a outra? Das opções abaixo, retiradas do texto, a única que representa uma locução adjetiva. Opa, ó, locução adjetiva, a gente já sabe o que é. Ó. Veja que os assuntos se repetem, é muito decoreba. Locução é o quê? É uma preposição mais um substantivo. E tem característica de adjetivo. E dá característica para o quê? A um substantivo, certo? Aí vamos lá. Do mesmo modo, se ouvir um rio por onde descem barcos pintados de amarelo e de preto. Veja, essa parte grifada está atribuindo característica. E do mesmo modo, se viu um rio por onde... Não. Isso aqui não está atribuindo característica a nada. Não é a resposta. Com silhuetas seminuas de cócoras, acho que está bem encaminhado. Opa! Bem encaminhado. Isso aqui é um advérbio. Encaminhado é um verbo. No modo... na forma do particípio. Isso aqui não é a resposta. Isso aí não é uma locução adjetiva. Se ouvir um gosto de pão. Gosto de pão. Opa! Olha só isso aqui como é interessante. Gosto de pão. Existem outros tipos de gosto. Existe gosto de chocolate. Gosto de morango. Gosto amargo. Então isso aqui é uma característica de quê? De gosto. Que é um substantivo. Então isso aqui está funcionando como o quê? Ó? Uma preposição. Olha a preposição de. Olha o substantivo pão. Isso aqui é a nossa resposta. É uma locução adjetiva. Viu? Só prestar atenção e observar, a gente faz. Comece por quebrar os espelhos de sua casa. Deixe cair os braços. Olhe vagamente. Vagamente. Como é que ele está olhando? Ele está olhando de forma vaga. Olhar é verbo. Isso aqui é um advérbio. Não é a resposta. Show, galera. É isso. Pratiquem, revisem o conteúdo, estudem. E o mais importante, tirem as dúvidas. O conteúdo de vocês não é extenso. É bem prático e objetivo? Sim. Porque para as provas que vocês querem, o conteúdo é assim, prático, objetivo, direto, sem arrudeio. O assunto em si é extenso, tem muito detalhe, tem ensinando como fazer o plural, tudo isso não é preciso, basta você saber que existe o plural. E o mais importante, basta você saber a questão da concordância do substantivo com o adjetivo. As regras de como fazer plural, tudo isso não é o importante. E outra, em termos de plural, a única coisa, a regra mais importante que você tem que saber é o quê? Dos adjetivos compostos. Lembre, sempre o último é que varia. Sempre o último.
Em relação aos graus, isso não cai. Tem perguntas sobre isso, mas nem em todos os concursos. No caso de vocês, não especificamente. O mais importante é saber isso, a flexão de número. Mais especificamente substantivo, adjetivo compostos. Entendendo, como eu disse, a história da concordância, certo? E entender essa questão da locução adjetiva. Entender que funciona também como um adjetivo, porque está dando característica quem é um substantivo. Lembrando, quem dá característica ao substantivo é o que? Loa, locução adjetiva, oração adjetiva, que vamos ver ainda, e os adjetivos. Beleza? Então é isso, galera. Vamos lá estudar, praticar, fazer muitas questões e até a próxima. Valeu!